Bem, gente, estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, um programa feito para você que curte e assiste o nosso canal com entrevistas e consultas diversas, esclarecendo e tirando qualquer dúvida. Legal? Um show de variedade, hein? E o programa de hoje é especialíssimo, pois estaremos participando da posse dos novos acadêmicos da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, ok? E diretamente do auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de Niterói. Legal? Vocês querem ver? Então, vem conosco, vamos participar. Essa nova direção me coube, né, a honra de ocupar o cargo de diretor de cerimonial. Então, eu vou estar conduzindo a cerimônia hoje com vocês. Queria chamar a atenção de todos para o momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento aqui dentro desse ambiente. É um momento diferenciado da vida normal nossa, né? Nós temos um ambiente familiar, temos um ambiente de trabalho, mas hoje estamos aqui num ambiente que vai estar celebrando a ciência, a arte, a literatura, as letras e também, no nosso caso, a parte da história. E é importante, né, nesse momento de tantos conflitos com relação ao saber, a gente tenha pessoas que estejam defendendo essas áreas do conhecimento. Então, vamos dar seguimento. Em nome da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, estamos dando início à solenidade de posse dos novos acadêmicos. Para ocupar a cadeira de número 10, cujo patrono é Otávio Kelly, será empossado o mestre instalado da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Condessa da Costa. E para ocupar a cadeira número 33, cujo patrono é Moisés Sveiter, seria empossado o sereníssimo Passe Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, Valdemar Sveiter, que por motivo de saúde não pôde comparecer. Convidamos para vir compor a mesa diretora os nossos anfitriões desta noite. O digníssimo presidente da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, o mestre instalado da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, Reinaldo José de Almeida. O vice-presidente, mestre instalado do Grande Oriente do GOB-RJ, Evandro Vieira de Barros. O tesoureiro, mestre instalado do GOB-RJ, Orquinésio de Oliveira. O digníssimo irmão Eduardo Gomes de Souza, presidente da AMACLERJ, Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras e grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. O irmão Eduardo ele está acompanhado de sua diretoria, né, o irmão Carlos Alberto, Carlos Alberto Alves e o irmão Marco Aurélio Ferreira de Souza. Convido ainda para integrar a mesa o doutor Alencastro de Araújo Macedo, representante do Clube dos Advogados de Niterói. E também o doutor Rodney Gomes de Melo, presidente do Canto do Rio Futebol Clube.
Transmitimos, então, a palavra ao presidente, o confrade Reinaldo José de Almeida. Boa noite. Eu gostaria que nós, de pé, saudássemos a nossa pátria cantando o hino nacional. Hoje, a academia está em estado de graça, porque daqui a alguns instantes estará ingressando em nosso quadro mais um maravilhoso acadêmico, que certamente irá enriquecer a nossa academia. Por tudo que ele representa, para a maçonaria e para agradecimento do nosso país, eu quero dar as boas-vindas a ele e dizer que, infelizmente, hoje nós estaríamos comemorando também, estaríamos empossando também o nosso querido Sereníssimo Paz Grão-Mestre da grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, o Valdemar Zweig, que estaria também sendo homenageado, mas por motivo de força maior, por ter ficado doente, não pôde comparecer hoje aqui. Por isso que nós daremos continuidade tão somente com o nosso querido Marco Condeixa, que daqui a pouquinho será nominado integralmente qual é a cadeira que ele vai ocupar e tudo mais. Assim, eu quero, para não me alongar mais,
em nome da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, saudar a todos vocês, agradecendo suas presenças e esperando que essa noite seja realmente esplendorosa para todos nós. Obrigado pelas suas presenças. Nesse instante, cumprindo um ritual da academia, nós vamos convidar Sua Senhora, senhora Ana Lúcia, para que venha à frente, por gentileza, Ana Lúcia, para que possa vestir em você o fardão da nossa academia. Por gentileza, fique de pé para receber. Ele já botou com o paletó todo. Tem uma coisa também. Pode sentar lá. Bom, nesse momento, o novo candidato firmará o seu compromisso. Eu, Marco Antônio Condeixa da Costa, diante desta Assembleia de Homens Livres, na qualidade de membro efetivo da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, me comprometo, de livre e espontânea vontade, promover, estimular, divulgar e defender a cultura maçônica, respeitando os postulados da maçonaria universal e honrando sempre os confrades deste sodalício. Eu vou aqui ler o termo de posse dele. Pelo presente termo, de conformidade com o Estatuto Social da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, neste ato, representada pelo presidente Reinaldo José de Almeida, será empossado como acadêmico o mestre instalado da Grande Loja Maçônica do Estado de Rio de Janeiro, Carlos Antônio Condeixa da Costa, como ocupante da cadeira número 10, cujo patrono é o mestre instalado Otávio Kelly, Niterói, 23 de outubro de 2017. Obrigado. E aí, vocês estão gostando? Então, aguarde, porque vem mais coisa aí para vocês. Continue assistindo. Excelentíssimo senhor presidente Reinaldo José de Almeida, digno presidente da Academia Niteroense Maçônica de Letras, Ciências e Artes, digno ex-presidente Roberto Ribeiro, aqui em nome dos demais confrades, saúdo também toda a mesa diretora,
autoridades que nos honram com as suas presenças, minhas senhoras, meus senhores, invocamos nesta noite as nossas homenagens ao inesquecível irmão, poeta, escritor, historiador, conferencista, pintor, coordenador da Ordem Benjamin Sodré, inomitável confrade, nosso grande idealizador e fundador, Mário de Araújo Lima, que orgulhosamente plantou a primeira semente da história de nossa academia, aclamado à unanimidade como nosso presidente de honra. O nosso fundador é o autor da mais completa obra de pesquisa sobre a maçonaria niteroense. A sua radiante benfazeja inteligência nos deixou este legado histórico para a criação de nossa academia, formando ao seu derredor uma legião de maçons que orgulham e se ufanam ter recebido tão maravilhosos ensinamentos. O patronímico da cadeira número 10, a ser ocupada nesta noite, destinado ao notável maçom Octávio Kelly, nascido em Niterói em 20 de abril de 1878, exercendo seu munus público como magistrado, escritor, conferencista, além de militância no jornalismo de nossa cidade, onde fundou os jornais O Diário e A Capital. Foi eleito vereador em Niterói, deputado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no triênio 1907 a 1909. Divorciante da política, preferiu dar continuidade nas lutas da judicatura, sendo nomeado juiz federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro de nosso Estado, sendo logo a seguir removido para a segunda vara da Justiça Federal do então Distrito Federal, culminando sua trajetória vitoriosa como ministro do Supremo Tribunal Federal de Justiça. Pela importância de toda a sua trajetória de vida, ter inserido seu nome em uma das ruas de maior importância no bairro Icaraí, além de perpetuar por merecimento seu patronímico ao Tribunal de Justiça Federal de Niterói. O nosso patrono foi iniciado em 1898, na loja Coirmã União, Pátria e Caridade, no Rio de Janeiro, além de presidir o Tribunal de Justiça Maçônica do Grande Oriente do Brasil, onde, inclusive, foi seu grão-mestre adjunto no período compreendido de 20 de junho de 1928 a 11 de janeiro de 1933. O primeiro acadêmico a ocupar a cadeira número 10 em nosso sodalício, pertencente a Octávio Kelly, foi o nosso não menos ilustre e saudoso confrade Leandro Ribeiro da Silva, magistrado de inegável cultura, que enriqueceu as hostes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professor, conferencista, poeta, destacado irmão do Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro e também membro titular da Academia Maçônica de Letras, Ciências e Arte do Rio de Janeiro. O nosso saudoso confrade chegou a afirmar que, aspas, com a vida, o homem recebeu o livre-arbítrio, o que significa que, colocado entre o bem e o mal, ele é livre na escolha. Concluindo, pontuou que todo maçom só adquire aquilo que deseja se consultar a natureza, a razão e a justiça. A primeira é a porta que deve bater. A segunda é a estrada que deve seguir. E a terceira é o objetivo que deve aspirar. Extremamente instruído, cumpriu com maestria todo o seu legado, deixando, porém, seu semente de sabedoria a ser perpetuado para todos os amigos, irmãos e confrades, com o exemplo de figura humana. De destacar-se que o nosso acadêmico tem vínculo genético com a maçonaria e o judiciário, uma vez que é filho do nosso sempre lembrado
estimadíssimo Carlos Adamir Condeixa da Costa, digno procurador da Justiça, com relevantes serviços prestados à Justiça Fluminense e como renovado advogado em nosso Estado. Como se pode observar, o nosso acadêmico Marco Antônio Condeixa da Costa já tem no seu DNA a formação jurídica e maçônica, proveniente do seu pai, onde se forjou o seu caráter, dando-nos frutos dadivosos, e que com certeza emprestará seu legado cultural à identidade da nossa Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, destacando a dignificante missão de dar perpetuidade a todos os irmãos e confrades, onde irá extrair de sua cultura pedras preciosas para serem lapidadas na construção e continuidade de nossa história. Marco Antônio Condeixa da Costa é advogado, professor, filósofo, conferencista, poeta, prosador, articulista, pesquisador, com um portfólio extenso de cursos de aperfeiçoamento, notadamente no campo da filosofia, antropologia, psicologia, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros e membro fundador da Sociedade dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio de Janeiro, além de ter exercido diversas funções na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Além disso, poderíamos enumerar todos os seminários, congressos, palestras que o nosso consórcio participou, que poderíamos acrescentar muito mais sobre o perfil e talento do nosso novo confrade e afiliado, Marco Antônio Condeixa da Costa. Mas queremos afirmar e alinhar que a filosofia de nossa academia procura fazer a temperança do entrelaçar das cores do pavimento do mosaico, o contraste dos desiguais, o equilíbrio dos contrários, a união das diferenças, nossa tábua de salvação na construção de pontes sólidas para o saber e a cultura maçônica, a fim de consolidar ainda mais nossos ideais pela felicidade e paz da humanidade e, sobretudo, pelo progresso e grandeza de nosso país. Por certo, de nada valeria os predicados de toda essa trajetória de vitórias, meu irmão e confrade Marco Antônio Condeixa da Costa, que você não representasse uma estrela de primeira grandeza na singular constelação humana, viés que, com toda certeza, você emprestará seu brilho e talento especial para também espargir, doravante, seu luzeiro à causa de nossa academia. Seja muito bem-vindo, aceite desde já os nossos parabéns. Então, passo a palavra, né, para o nosso queridíssimo irmão e amigo Eduardo Gomes de Souza. Meu querido irmão Reinaldo José de Almeida, presidente da Academia Niteroense Maçônica de Artes, de Letras, História, Ciências e Artes, na pessoa da qual eu saúdo todos os nossos imortais irmãos, membros dessa academia. Porém, mesmo tendo aqui uma pleiade de irmãos que nós sempre temos o prazer e a honra de os encontrar, e nesses encontros é um momento de muita felicidade quando nós revemos irmãos queridos que nós aprendemos a amar, mas eu queria destacar em especial um irmão que nós trabalhamos junto muito tempo, convivemos junto muito tempo lá dentro da UERJ, meu querido irmão Aridelso, nosso querido Aridelso, que prazer rever Aridelso, sempre é bom revê-lo e estar com você. Mais autoridades que compõem a mesa, minhas queridas cunhadas, né, convidados em geral. A maçonaria é uma instituição que, entre os seus objetivos, está
a educação e o desenvolvimento pessoal dos seus membros. Um dos fatores na escolha de alguém para ingressar na maçonaria são as suas qualidades, não só de ser um homem livre, hoje não mais livre da escravidão, daquela escravidão feudal, mas hoje livre de ideias, livre de opiniões e, além de tudo, de bons costumes. Mas, fundamentalmente, também é necessário que tenha uma capacidade mínima para poder conviver entre um grupo de irmãos que irão discutir e analisar todos os problemas sociais, econômicos, políticos, né, que enfrenta a sociedade. É um local onde nós nos reunimos e ali nós nos encontramos semanalmente para discutir exatamente e procurar cada dia nos desenvolvermos mais e nos transformarmos em pessoas melhores, mais capazes de intervir socialmente e de analisar a sociedade. Dentro desse aspecto, as academias maçônicas são a reunião de irmãos que, além de possuírem todas essas qualidades necessárias para ser maçom, ainda reúnem aquela qualidade intelectual que coloca um pouco a mais, ou sendo um praticante das artes, né, um irmão que se dedica à pintura, à escultura, ou às letras, né, irmãos que são capazes de escrever coisas maravilhosas, como o tio Edson, por exemplo, que cada vez que lê um de seus discursos, nós ficamos aqui embevecidos com as suas palavras, e outros irmãos, né, que são escritores e que produzem coisas maravilhosas, obras maravilhosas, que nos encantam, não só sobre a maçonaria, mas também obras de cunho geral, né? Poemas, são pessoas que têm a capacidade de expressar o seu pensamento, de colocar as suas ideias, uma facilidade muito grande, e nos facilita acompanhar as suas ideias. E, finalmente, da história, né? A história que é importante, porque um povo que não tem história não tem futuro. Então, a história é a base sobre a qual nós assentamos a vida atual para podermos avançar para o futuro. É na experiência do passado que nós encontramos as ideias, encontramos opiniões, encontramos tudo aquilo que é necessário para que nós possamos imaginar um futuro e criar um futuro melhor para nós e para a nossa sociedade. Eu quero parabenizar o nosso irmão Marco Antônio, que assume a cadeira número 10. Meu irmão, é uma nova etapa, né, da sua vida maçônica, agora como imortal da cadeira número 10 da Academia Niteroense, né, Maçônica. Eu espero que o irmão tenha muito sucesso nessa nova atividade que vai começar a iniciar e que continue contribuindo para as artes, contribuindo para as ciências, contribuindo para a história. E quero, parabenizando aos nossos queridos imortais, nossos amados irmãos, eu quero também parabenizar a todos que compõem essa pleiade e também aqueles que são parentes e estão acompanhando os nossos irmãos. Parabéns a todos e eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Acadêmico Marco Antônio Condeixa da Costa para fazer o uso da palavra.
Bem, boa noite a todos. Como todo bom usuário do púlpito, serei breve. Gostaria de tentar nominar a todos aqui presentes, mas infelizmente eu estava lá de fora. Sei que existem grandes autoridades aqui, pessoas que têm qualidade representativa e que, infelizmente, eu não posso identificá-las nominalmente uma a uma. Queria fazê-lo, mas vou fazer o seguinte. Na noite de hoje, eu abraço o presidente da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, o Dr. Reinaldo José de Almeida, na presença de todos aqueles que estão aqui presentes, os excelentíssimos senhores confrades, colegas, neste momento, doravantes, durante muito tempo, os demais membros e autoridades aqui presentes, os ilustres representantes de lojas maçônicas de Niterói, meus ilustres colegas advogados que vieram agraciar a noite de hoje e abrilhantar esses trabalhos, os ilustres e amados familiares, senhoras e senhores. Quis o grande arquiteto do universo, nesta trajetória da história de nossa vida, proporcionar o ingresso nesta honrada confraria. Ouso usar da palavra para tecer os necessários comentários sobre o patrono da cadeira de número 10 que ocuparei. Esse patrono, que eu vou sintetizar, como já foi dito pelo meu antecessor aqui, somente a trajetória maçônica dele, que foi da Loja União, Pátria e Caridade, no Rio de Janeiro, e que presidiu o Tribunal de Justiça Maçônica do Grande Oriente do Brasil. Foi grão-mestre adjunto, grão-mestre em exercício e grão-mestre eleito do Grande Oriente do Brasil entre 26 de junho de 1928 e 11 de janeiro de 1933. Os demais comentários a respeito do ministro Otávio Kelly já foram ditos pelo meu padrinho, o qual eu saúdo destacadamente nesse momento, Edson Oliveira dos Santos. Em continuação ao que eu gostaria de dizer nessa noite, e sem qualquer tipo de combinação, mas que foi revelado, o tema que eu escolhi para dissertar e falar poucas palavras aos meus confrades e às pessoas aqui presentes na noite de hoje é sobre a questão da liberdade e da cultura. Nesta Casa de Cultura, não podemos deixar de obscurecer, mas sim de patentear sua importância para o mundo atual e tecnológico. Daí tem-se a motivação da honra alcançada nesta noite em receber um lugar entre vós, mais um símbolo de cultura e de destaque de nossa cidade de Niterói, desferida por esta casa a este humilde orador, a cadeira de número 10 do ministro Otávio Kelly. Dito isto, urge destacar motivos relevantes para itemizar, nesta noite, laureada, as questões sentidas em pele e devem ser expostas neste diapasão sobre liberdade e a cultura. A liberdade como sendo um dos temas mais profundos e atuantes de nossas vidas. Falar sobre ela é destacar um ritmo frenético, a consciência do homem, em prol de algo não palpável, mutável e agrilhoante. Desde priscas eras, o homem luta por liberdade, seja nas religiões, nas políticas e em vários setores de nossas vidas. A própria Constituição de 1988 promulgou a liberdade, de certo, não tão explícita como alguns pensam, mas uma liberdade tocando em vários setores. Impulsionou a criação de várias correntes religiosas, a liberdade de expressão, a de ideias políticas, o casamento, o relacionamento conjugal e etc. Porém, revela algo preocupante,
Quanto a esta liberdade, estaria nossa sociedade madura o suficiente para abraçar esses avanços? Esta é a indagação. Ao revés, se denota a perda na trajetória cultural, onde o avanço tecnológico afastou o foco do olhar do jovem da nossa sociedade para os celulares, os tablets e etc. Ou seja, uma sociedade sem a cultura necessária para acompanhar sua própria evolução, submetida às ideias de fora para dentro, engolindo sem pestanejar, com naturalidade, tudo o que se apresenta. Basta ser belo, bonito e tecnológico, que está aceitando. Não estamos criminalizando o uso do celular, um tablet ou outros, porque faz parte de nossas vidas e em muito nos auxilia no dia a dia. Mas o que se discute é o limite do seu uso e como usá-lo. Sem cultura, estaremos somente atualizando nossas notícias. Não há crescimento com o uso do WhatsApp o dia inteiro. E essa se direciona a nossa crítica. Sobre esse ponto nodal se insurge este pensamento, para que reflitamos profundamente sobre o tema da liberdade. O WhatsApp nos liberta ou nos agrilhoa? É a tecnologia a nosso favor ou o contrário? Quando falamos da cultura, alguns indivíduos a classificam desta forma. Na vida, tenho duas mães. A primeira, a liberdade, a minha mãe biológica. A segunda, a cultura, a minha mãe adotiva. Confesso que viver sem as duas é uma condenação total. As duas têm que estar sempre muito bem atendidas. Porém, quando se fala diretamente em cultura, se espera a possibilidade da busca pela perfeição. É a íntegra da concepção da verdade absoluta e só poderá ser atingida quando o homem estiver incerto no conhecimento. A sociedade deveria viver uma busca de verdades, hierarquizadas pelo conhecimento absoluto, algo mais próximo da verdade considerada maior, uma verdadeira escada pelo conhecimento, alavancando o homem do marasmo, dos insignificantes e inertes, sem acrescentar nada em sua trajetória de vida para justificar a sua própria existência. Este é o motivo maior do desenvolvimento do homem, e não simplesmente um viver por viver, pois, dentro de sua própria consciência, dá-se o passo iniciático. O homem não veio ao mundo viver por viver, mas por um algo mais. O homem é um ser pensante, não é um animal. Encontramos em Olavo de Carvalho o seguinte pensamento sobre admitir a verdade e a liberdade. Os filósofos gostariam que todos os homens fossem dóceis à verdade, mas é uma aspiração utópica e autocontraditória. Se a percepção da verdade nasce da liberdade, só se pode conhecer a verdade quem esteja livre para negá-la. A verdade conhecida é verdade obedecida. Dizia Platão, mas mesmo a verdade conhecida não pode ser obedecida de uma vez para sempre, mediante o suicídio preventivo da liberdade que nos garante contra as futuras tentações do erro e da mentira. A opção pela verdade deve ser refeita diariamente, entre as hesitações e dúvidas que constituem o preço da dignidade humana. O que se resume nesse pensamento é que quanto mais nos libertamos para aprendermos sobre a verdade, mais nos acorrentamos nos conceitos pré-concebidos para entendimento dessa verdade. Então, nessa hierarquia, nessa busca dessa verdade pela liberdade, nós temos que cada vez mais nos desvencilharmos e subirmos essa escada como a escada de Jacó que nós vemos no dia a dia. O homem, sem a busca pelo incognoscível para rupturar as amarras dos grilhões retentores do seu avanço, não prospera na fenda do conhecimento. Ao revés, se submete aos seus próprios limites em uma progressão matemática, espiral, para dentro de si, arrancando sua própria liberdade.
Daí o dito popular, acerto em dizer, sobre o direcionamento das massas populares, de que nem sempre a maioria é sábia. Essas decisões, muitas vezes desprovidas de qualificação necessária para êxito de um país melhor. A liberdade é um cristal a ser utilizado com sutileza e força, de forma dosada para não quebrar. Muitos confundem liberdade com a extinção do conceito sobre o próximo, ou melhor, a ausência do pré-conceito obviamente difere da discriminação objeto de outra análise que não ingressarei nesta noite. Hoje, vivemos uma liberdade às avessas, homens de bem limitados diante de uma criminalidade crescente. Em 2011, para falar sobre melhorias com a implantação das UPPs no Rio de Janeiro, e naquela oportunidade já prevíamos esses acontecimentos, escrevi sobre o tema intitulado A Transmutação do Tipo Penal, onde ocorreria a transferência da criminalidade de um tipo penal para o outro, e não a diminuição dos crimes. Na realidade, houve migração de um tipo penal para outro tipo penal. Muitos passaram do tráfico de drogas para roubo, furtos e latrocínios. Apontamos vários setores dos órgãos públicos como sendo os responsáveis para a solução. Todavia, não há esmero para o crescimento pessoal de si no aprofundamento dos estudos, nem tampouco interesse para que isso aconteça. Nós, maçons, jamais nos entregaremos. Nesta Academia de Letras, iremos erradicar a incultura e começaremos aqui a mudança por um porvir para a nossa sociedade niteroense e a sociedade em geral. Portanto, nossa liberdade está intrinsecamente dentro de nós. Os homens de saber são livres porque adquiriram sua liberdade através do conhecimento. Esse deve ser o ideal para uma sociedade mais justa. Assim, tem-se esculpido o que é, nos dias de hoje, passando pela interpretação de vários pensadores, dito por Hermes Lima, é o sentimento jurídico, a consciência de que a vida social não pode desprezar as normas reguladoras do seu convívio, garantidoras de sua estabilidade. Daí, atingir, nesta data, a importância relevante em brevíssimas e enxutíssimas palavras das questões sobre liberdade e justiça. Agradeço reiteradamente esta homenagem, que ficará certamente, de forma indelével, guardada na minha consciência. Agradeço a minha família, minha base e meu alicerce. Agradeço aquele onde, na consanguinidade, encontrei um amigo e meu irmão, Carlos Adalmir Condeixa da Costa. Pois, graças a ele e sem ele, pelos meus ensinamentos, meu caminho é de flores. A Deus, a sua infinita sabedoria, o grande geômetra, traga aos homens desta casa, a cada dia, mais e mais sabedoria para que, através de suas ideias materializadas, possibilitem a realização do sonho de uma sociedade melhor, pois só assim a cultura alcançaremos este objetivo. Muito obrigado àqueles outorgantes dessa honraria e a todos os demais aqui presentes. Terminando com a frase do saudoso professor de filosofia moderna, Aquiles Cortes Guimarães, que o grande arquiteto assim o tenha, falecido em dezembro do ano passado, quando citou em um seminário, no encerramento do primeiro seminário de filosofia no Instituto dos Advogados Brasileiros do Rio de Janeiro, a seguinte frase: tenho minha cabeça nas nuvens, mas meus pés no chão. Muito obrigado. Retornamos a palavra ao Dr. Reinaldo de Almeida para suas considerações finais. Na verdade, eu faço das palavras do ilustríssimo confrade Edson de Oliveira as minhas palavras, acrescentando o seguinte: queridos confrades, a grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de que não sabe. E hoje, vocês permitiram que a academia escrevesse um belíssimo capítulo no livro de nossa história. Muito obrigado por me darem a oportunidade de participar
desse grandioso capítulo que está acontecendo hoje aqui. Mas eu quero resumir minhas palavras só em agradecimentos. Mas antes, eu quero lembrar o que o Marco falou ali, a liberdade de cultura. É em nome dessa liberdade de cultura, Marco, que eu quero concluir minha fala pedindo o carinho de vocês para uma ligeira apresentação que eu vou fazer agora para vocês. Eu vou apresentar-lhes minha sobrinha, que tem desempenhado um grande papel aqui na cidade de Niterói e, quiçá, no Brasil. Luciane Mello. Por favor, Luciane. Para vocês terem ideia, ela foi presidente do Conselho Tutelar aqui na cidade de Niterói e, como representante do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro passado, foi eleita Miss Beleza do Brasil 2017, concurso realizado para jovens senhoras. E, em 1º de outubro, chegou ao Brasil, para nossa satisfação, com o título internacional de Miss Universo Mundial 2017, conquistado na cidade de Arequipa, na República do Peru. Como se não bastasse, além de cantora, ela é escritora. Por isso eu pedi que ela viesse hoje aqui, se preparando para lançar um livro, Gritos do Futuro Inocente, com o objetivo principal de enfrentamentos aos maus tratos às crianças e adolescentes. Feitas as apresentações, convido-a para homenagear os nossos novos acadêmicos, exatamente na pessoa do Marco Antônio Condeixa da Costa, que está presente hoje aqui, que tomou posse. Cantando para vocês, todos presentes, a música que também é da autoria dela. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Essa mesa linda, esse auditório lindo. E todos nós gostaríamos de uma nova história. É pensando nessas crianças que eu fiz. Eu não pedi para nascer, mas estou aqui, quero viver. Preciso do seu carinho, do seu abraço apertado, para que o meu futuro não seja fracassado. Preciso que as leis se cumpram, amar e ser amado, para que eu consiga viver uma linda história. Acredite no meu potencial, vou romper as barreiras, não sou anormal. Eu estou crescendo, me desenvolvendo, vou fazer história nessa nação. Sou ainda criança, não sei me defender. Por favor, me ajude, preciso crescer. Cuidar da educação e da saúde, brincar de boneca e bola de gude. Acredite em uma nova história. Acredite na mudança. Acredite em uma nova história. E do nada se fará tudo em sua vida, na vida dessas crianças que choram com dor, sentindo a falta de amor. Acredite
Olha só, eu queria continuar com as nossas saudações e agradecimento a vocês. Eu quero convidar alguns confrades que eu vou chamar que venham aqui à frente, para que nós possamos fazer um agrado às nossas cunhadas nessa noite também, ok? Então, eu quero começar pelo Roberto Ribeiro, por gentileza. Zilma, por gentileza. Roberto. Vira de frente para lá e oferece as coisas. Confrade João Calvício. Com a esposa, a senhora Neide, por favor. Roberto. Vamos pedir, solicitar ao nosso acadêmico, por gentileza, que venha aqui para poder integrar a senhora Ana Lúcia, por favor, nossa cunhada Ana Lúcia. Antônio Carlos Pereira. Cadê o Pereirão? Por favor, Pereira. E a nossa é a Penha, por gentileza, Penha. Confrade Robson, por gentileza. Senhora Elizabeth. Eu gostaria que o confrade Arimar, por favor, viesse fazer aqui. Denise, por gentileza. Se o presidente me permite, um detalhe, esse mês nós estamos fazendo 32 anos de casado. Presidente, eu gostaria que você fizesse as honras de entregar a nossa cantora, rainha, uma salva de palmas. Bem, concluindo, quero, em nome da Academia Niteroense de Letras, História, Ciências e Artes, convidar todos os presentes que conheçam o Clube dos Advogados no 5º andar. Nós vamos oferecer um coquetel maravilhoso para vocês. Principalmente que eu fiz um coquetel para 100 pessoas, não tem nem 50 aqui. Vocês vão ter que comer e beber à vontade lá, por favor, para justificar. Olha, tem que aproveitar. Bom, mas antes disso, eu queria convidar o nosso querido confrade Campelo, cadê o Campelo, e que fizesse uma saudação à nossa bandeira. Eu gostaria que o nosso querido Pereira fosse o nosso porta-bandeira. Poeta, escritor, trovador, ex-venerável mestre da Loja Evolução número 2, ex-grande secretário da muito respeitada Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, e também era acadêmico,
pertencente ao Cenáculo Fluminense de Letras e Artes. Saudação à bandeira. A mão no coração, a fronte erguida, na imensidão de que te adoro tanto. Eu te saúdo, ó flâmula querida, teu simbolismo exalto no meu canto. E cantando o seu vulto sacrossanto, eu peço a Deus que toda a minha vida, de homem e de maçom, seja vivida à sombra protetora do teu manto. É, pois, com veneração que te contemplo, esplendorosa e bela como um templo, como um palio de luz, como um fanal. E ante tua beleza que me encanta, antevejo a bandeira sacrossanta, um Brasil de grandezas colossal. E para concluir, teu Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, ilumine, proteja e guarde a República Federativa do Brasil, a grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro e as lojas maçônicas de sua obediência. Sediadas em solo fluminense. E que após o encerramento dos nossos trabalhos, o grande arquiteto do universo nos conduza em paz no retorno aos nossos lares. Senhor presidente, a sua determinação foi fielmente cumprida. Boa noite a todos, obrigado pela beleza que a presidência realizou, unindo arte, cultura e culto aos valores defendidos e praticados pela maçonaria regular universal. Boa noite. Eu gostaria de passar as mãos do nosso querido Marco Antônio Condeixa da Costa, membro efetivo da cadeira número 10. Por favor, Marco. Esse é o diploma, com carinho, foi produzido pelo nosso... Eu vou ler o texto, só para as fotografias. Leia, Marco, por favor. Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Arte e Ciências. Ciência e Artes. Diploma de acadêmico. A Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, nos termos estatutários e regimentais, confere ad immortalitatem pela máxima expressão de dignidade e honra ao advogado Marco Antônio Condeixa da Costa, o título de membro efetivo da cadeira número 10, patronímica de Otávio Kelly, conforme deliberação unânime da soberana Assembleia Ordinária designada para tal fim, fazendo jus a este reconhecimento por parte desta significância, no gozo de suas prerrogativas legais, para que sejam assegurados os seus direitos acadêmicos nesta Arcádia Maçônica Niteroense,
outorgada nesta data de Niterói, Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2017. Assinado Reinaldo José de Almeida, presidente, Edson Oliveira dos Santos, acadêmico, saudação protocolar. Muito obrigado. Gente, está encerrada a sessão e vamos nos dirigir ao quinto andar. Por favor, hein? Vocês têm que beber e comer à vontade lá. Bem, gente, agora nessa parte, que seria o nosso passeio das câmaras, vocês vão se deliciar com o nosso coquetel que está sendo oferecido a todos os convidados aqui desta noite. Legal? Diretamente do quinto andar do Clube dos Advogados de Niterói, o coquetel oferecido aos nossos convidados. Venham conosco, vamos nessa. Eu quero lembrar vocês que hoje nós não tivemos o jantar, né? Mas a Valéria Gervásio Festas entrou com o nosso coquetel festivo hoje, né? Em vez de jantar, ela ofereceu um coquetel. E eu quero dizer para vocês que, lamentavelmente, estamos chegando ao final de mais um programa SOS Verdade. Programa que foi feito para você que curte o nosso canal. E eu quero lembrar que, caso vocês percam o programa via TV, não tem problema. É só assistir via YouTube. YouTube, programa SOS Verdade. Você vai assistir o nosso programa. Legal? Fiquem ligadinhos. Se você quiser participar, ligue para o código 21, telefone 2719-1801, ou assista o nosso programa e os nossos jornais pelo site do Clube dos Advogados, www.clubedosadvogados-rj.org.br. Legal? É isso aí. E eu quero deixar para você a seguinte mensagem. A solidariedade é fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade. Mas, se a caridade for fundamentada no amor ao próximo, será extraordinária para todos e para o crescimento de todos. Legal? Até semana que vem. Um beijo no coração. Tchau.